dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova no Jaguaré, em São Paulo, e tenho compartilhado devocionais com vocês a respeito dos Salmos. E hoje é o Salmo 109. É um salmo de Davi, não vou lê-lo todo, vou ler até o versículo 20 e compartilhar com vocês algumas coisas a respeito dele. Diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu engano. Fique órfão os seus filhos e viúva sua esposa, andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas das suas casas. De tudo que tem, lance mão o usuário, do fruto do teu trabalho, esbujem-lhe os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade dos seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, ela parte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-me como roupa que o cobre, como cinto, como sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, do que falam mal contra a minha alma. Tem um versículo desse salmo que aparece no Novo Testamento, principalmente quando os discípulos decidem quem vai substituir Judas Iscariote. É o versículo os seus dias sejam poucos e tomem outro seu encargo, versículo 8 de 109, versículo 8. Tomem outro seu encargo. E parece que todo esse salmo é escrito a respeito de uma experiência, obviamente, que Davi teve no passado com uma pessoa, mas ela é também profético a respeito daquilo que Judas Iscariote falou e viveu com Jesus, a entrega, a traição. E se essa é a palavra, se é somente uma palavra profética, o que eu não acredito, eu acredito que tudo tem acontecido com Davi e de alguma forma foi escrito para dizer, isso também vai acontecer com Jesus. A gente pode chegar a algumas conclusões que talvez a gente nem tenha percebido a respeito da pessoa de Judas Iscariote. Primeiro que talvez aqui, segundo esse texto, ele foi casado e tinha filhos e tinha uma herança. E aqui o Salmo diz assim, torne-se, ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Porque diz que Judas se enforcou, morreu. Então, se há a mesma conclusão de que aquele versículo 8 se refere a Judas, como Pedro, lá em Atos capítulo 1, decide, menciona, olha, nós precisamos encontrar um substituto de Judas para que outro tome o seu encargo. Esse salmo descreve o que aconteceu não só com Judas, mas também com a sua casa, com sua família, com a sua herança. E às vezes nós não medimos as consequências das nossas atitudes erradas e das nossas equivocações. E o quanto elas podem alcançar, o quanto elas podem atingir as pessoas que nós nunca desejaríamos o mal. Ele aqui diz assim, olha, se ele amou a maldição, que se vista dele. E não só ele, né? Sua casa, sua descendência, seus familiares, sua morada. E é isso que tem que nos levar a refletir quando decidimos fazer coisas equivocadas, erradas, cometemos pecados. Porque não só nós sofreremos, mas as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós gostaríamos que tivessem o melhor de nossas vidas. E ele disse,
E lá no finalzinho, mais para frente, ele diz assim: vão passando como a sombra que declina. E é isso que Deus nos adverte e nos exorta quando pensamos em fazer o mal, né? É o caso de Adão e Eva. O fato de comerem uma fruta, coisas que para nós possa parecer tão complicadas, tão fugaz, comer a gente fica insistindo para que nossos filhos comam das frutas, e foi o fato de comer uma fruta que jogou a humanidade na sombra e na escuridão. E não foi só Adão e Eva, foram todos os seus descendentes, a próxima geração, o seu filho, né? Caim mata o seu irmão Abel. São coisas que a gente precisa parar e avaliar e refletir sobre as nossas decisões. Se estamos dispostos a arcar com as consequências das nossas negligências, das nossas transgressões. E se não só nós, mas nossa casa também. Eu quero convidar você a refletir sobre isso, principalmente quando estamos diante de escolhas todos os dias. Se amamos a Deus ou não, se escolhemos o bem e a morte, para que a gente possa tomar decisões que sejam eternas e que as pessoas que nos seguem, principalmente os nossos filhos, possam ser abençoados. Deus te abençoe.